Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre música? Muitos de vocês que me acompanham há mais tempo sempre me pedem para falar sobre música e é engraçado que é um assunto que eu fui deixando de abordar com o passar do tempo, fui até esquecendo de falar sobre. E a grande verdade é que eu fiquei pensando sobre a minha relação com a música de um modo geral, de uma forma ampla, dos meus gostos pessoais, mas também do modo como eu consumo música. E eu cheguei à conclusão que eu não tenho muito mais coisa para escutar hoje em dia. Soa meio babaca e arrogante isso, né? Mas calma, isso é só um ponto de partida, talvez um pouco até provocativo para poder abordar o raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Eu e a Mariana, a minha esposa, a gente estava no carro esses dias indo para algum lugar e volta e meia a gente está ouvindo rádio, né? A gente deixa o rádio ligado, rolando alguma coisa e tal. E quem é aqui de Curitiba e região deve conhecer uma rádio muito famosa por aqui, que é a Ouro Verde FM. E a Ouro Verde ela é conhecida por ser uma rádio de velho. Ela toca música datada, música de velho, né? Então, assim, é conhecida por tocar Bee Gees, é conhecida por tocar coisas antigas dos Beatles, aquele rock mais suave dos anos 50, 60, é conhecida por tocar artistas como Cher, o que mais? Cat Stevens, até Kennedy, entendeu? As coisas assim. Mas ao mesmo tempo, ou seja, música de velho. Mas ao mesmo tempo, volta e meia, aparecem umas músicas na programação do Verde, tipo Pearl Jam, tipo Metallica, eu já escutei Nothing Else Matters tocando. Cara, eu já escutei Testament tocando no Ouro Verde. Return to Serenity, que é a única balada da banda, uma versão acústica que eles têm, muito bonita, por sinal. E que são bandas que eu ouvia na minha adolescência e início da idade adulta. É engraçado parar pra pensar que uma rádio conhecida por tocar música de velho, hoje em dia toca músicas que fazem parte da minha vivência da adolescência, portanto, denotando o quão velho eu também já estou. É interessante, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está mudando de rádio e tal, tava ouvindo uma outra, acabou mudando para uma outra rádio, aconteceu uma outra coisa interessante, que tocaram, acho que 4 músicas num bloco. Eu olhei pra Mariana e falei assim, porra amor, todas as músicas que tocaram nesse bloco, dessas 4, eu conheço 3, já cansei de ouvir tocar, careca de ouvir 3 delas, e a única música que eu não reconheci é de um artista mais recente, porque daí a moça falou, né, a locutora falou o nome do artista, eu falei, pô, esse é um artista novo que eu já ouvi falar, mas nunca tinha escutado nada dele. E o que me faz pensar na desconexão que a gente acaba tendo com coisas mais novas. Mas ao mesmo tempo, acho que pra mim não é bem assim que as coisas se aplicam. O que eu quero dizer, gente, é que parece que quanto mais intensa é a nossa conexão com a música, o quanto a gente consome, o quanto a gente ouve, menos novidade sobra pra você conhecer, menos coisa sobra pra você ouvir. Ah, Eric, então quer dizer que você ouviu todas as bandas do mundo? Não, não é isso. Mas eu conheci muitos estilos, e por conhecer muitos estilos e ouvir muitos estilos, eu consigo reconhecer perfeitamente quando alguém está emulando um estilo musical, quando alguém está plagiando um estilo musical, ou quando alguém está simplesmente usando algo como influência de uma forma tão profunda que soa como aquilo lá original. É que nem eu brinco muitas vezes, por exemplo, sobre o Ghost, né? Que é uma banda que o pessoal mais novo gosta muito. Eu não sou muito chegado, acho Ghost meio chatão. Mas por quê? Porque quando eu escutei Ghost pela primeira vez, eu falei, cara, isso daí parece que é uma mistura de King Diamond, Merciful Fate com Blue Oyster Cult. Né? Os caras têm um visual mó trevoso, mó heavy metal, e o som é meio setentista, assim. Não tem nada. Aquele visual de black metal não nos entrega um black metal. Causa uma certa estranheza. Mas não é problemático, eu acho isso até divertido. Mas é só para citar um exemplo. Então, quando você escuta uma banda nova, um artista novo, que está emulando, ou está pegando como uma influência muito forte, muito marcante, uma coisa muito antiga, e que você já conhece muito bem, parece que você está ouvindo a mesma coisa antiga. Então, às vezes, você prefere escutar aquele artista que você ouvia lá antigamente, que você gosta mais, que você tem intimidade, que você curte, do que necessariamente ouvir algo novo que soe como aquilo. O que não é uma regra. Por exemplo, Greta Van Fleet. Existe uma polêmica em volta do Greta Van Fleet. Ah, porque é um cover do Led Zeppelin, porque é uma imitação ruim do Led Zeppelin. Eu não considero o Greta Van Fleet uma imitação ruim do Led Zeppelin, eu considero uma imitação muito boa. Boa pra caralho, diga-se de passagem. E é engraçado que em alguns momentos os meninos disseram que eles não têm influência de Led Zeppelin porque eles nem conhecem, nem ouvem. Pra mim soa meio forçado, mas ao mesmo tempo eu não descarto isso. Por que eu não descarto? Veja que interessante. De repente você vai lá e monta uma banda e fala assim, eu quero fazer um som tipo dos anos 70, bem aquele rockão dos anos 70. Pô, vamos fazer então. Né? E aí você começa a tocar e começa a montar as suas músicas, de repente aquilo soa como as bandas dos anos 70, de um período muito específico, e acaba soando como bandas daquele período, que eram icônicas, que eram conhecidas naquela época e que se tornaram referência para aquilo. É natural que você acabe soando como alguma delas. De repente o cara pode não ter ouvido Led Zeppelin, mas o cara escutou os primeiros discos de Purple. O cara pode ter escutado até o Elf, que era a banda do Dio, uma das primeiras bandas do Dio, né? E acaba soando como aquilo, entendeu?
E acaba tendo uma soma de fatores que acaba dando um resultado que soa muito parecido ou quase igual com uma coisa que já surgiu antes, entende? Mas aqui eu estou apenas fazendo uma elucubração sobre o assunto, apenas um exercício de reflexão, um exercício de raciocínio sobre a situação, entendeu? Eu não estou batendo martelo em nada. E aí o que rola? Quanto mais a gente ouve música, mais você conhece coisas. Quanto mais coisas você conhece, às vezes menos coisas te surpreendem. E eu sou uma mente muito inquieta, eu sou muito intenso com a música. A música já foi um hiperfoco muito grande na minha vida, então eu ia pesquisar sobre tudo e ouvir de tudo. E nessa caminhada eu conheci coisas maravilhosas. Obviamente que a minha formação musical ela vem do rock, vem do metal, né? Mas eu acrescentei muitos estilos novos no meu repertório musical ao longo da vida, e hoje em dia metal é uma coisa que eu praticamente não escuto. E rock eu acabo escutando só os clássicos, as bandas que eu gosto mais, assim, e sempre escuto meio que os mesmos discos, as mesmas músicas. Mariana, né, minha esposa até briga comigo às vezes, que fala assim, porra, Eric, você tá ouvindo essa música pela milésima vez hoje, porra, de novo. Mas é que eu tenho essa coisa, né? Isso é uma coisa bem do TDAH. Às vezes você pega uma música que te dá um efeito de dopamina e você quer ouvir ela várias vezes, até aquele efeito dá uma acalmada, né? Então, tipo, por exemplo, tem uma música do Anathema, que eu gosto de escutar. Eu amo Anathema. Anathema é uma banda dopamina pra mim. É uma banda que todas as músicas me dão essa sensação de dopamina. Mas tem uma música chamada Lightning Song, que eu escuto bastante, assim, e ela tem esse efeito, às vezes eu escuto ela umas 10 vezes seguida. Ou então tem uma música do Dead Can Dance, chamada The Carnival Is Over, que eu já fiz até um vídeo sobre essa música, mostrando esse efeito da dopamina que eu gravei sem querer enquanto eu tava ouvindo a música. E às vezes eu escuto ela umas 10, 15 vezes seguido, assim, não é exagero, é sério, é umas 10, 15 vezes. E tem um estilo musical, que é o meu estilo da dopamina, que é um estilo chamado shoegaze. É um estilo bem que ele bebe na fonte do pós-punk, mas ele tem uma pegada meio grunge também, só que ele é bem melancólico, são guitarras muito etéreas, vocais com bastante efeito de delay, com bastante efeito de reverb, né? O nome shoegaze vem porque os músicos do shoegaze, na maioria das vezes, eram muito tímidos, então os caras tocavam olhando para os pés, e como eles usavam também muito efeito de guitarra, eram umas pedaleiras que pareciam um teclado, então o cara tá sempre olhando pro pé para ver onde que ele vai pisar para acionar o efeito, entendeu? Então tem essa relação com essas coisas. Mas enfim, o fato, gente, é que eu quis gravar esse vídeo para saber qual é a relação que vocês têm com a música. Como que funciona pra vocês, saca? Porque pra mim, hoje em dia é como se eu não tivesse muita novidade pra ouvir. Mas não é um problema, não é uma coisa problemática. As bandas que eu gosto, as músicas das bandas que eu gosto continuam existindo no Spotify pra eu escutar. E as novidades que eu acabo encarando, que hoje em dia o que eu escuto mais? Eu escuto shoegaze ainda, eu escuto muito trap, eu escuto muito lo-fi, eu escuto muita trilha sonora de videogame, eu escuto muita coisa assim, isso faz parte do meu dia a dia. Não é tanto o rock e o metal como já fez em algum momento, porque mudou meu jeito de ouvir uma música. O rock e o metal foram me empapuçando com o tempo, porque você pega e fala assim, é que nem quando um amigo chega pra você e fala, ah, cara, você já escutou o disco novo de tal banda? Eu falo, não. Escutou o disco novo do Iron Maiden? Eu falei, não, cara, eu já sei o que tem ali, cara, eu vou escutar a mesma coisa, entende? E eu não estou desmerecendo o trabalho dessas bandas, ou dizendo que elas são ruins, ou dizendo porque são ícones da música e nós não devemos desrespeitá-los. Eu não estou desrespeitando, eu só estou dizendo que eu não quero mais escutar, porque deu no saco pra mim. Não tem nada ali, não tem nada pra me oferecer, entendeu? Aquele estilo musical já não tem nada pra me oferecer. Não, porque se eu ouviu tal banda, pô, parece Iron Maiden. Eu falei, tá, então eu prefiro ouvir Iron Maiden. Entendeu? O que não quer dizer que eu não possa gostar de uma banda que parece Iron Maiden. Por exemplo, eu gosto de Greta Van Fleet, parece Led Zeppelin. Mas isso vai se tornando um funil cada vez maior, entendeu? Pra eu ouvir uma banda que se parece muito com outra mais antiga, porque tem influência daquela banda, ou porque quer fazer o mesmo estilo, ela tem que ter alguma coisa nela que toca dentro de mim, que bate ali no meu coração, sabe? Por exemplo, foi foda, né? Mas pegando ainda o exemplo do Greta Van Fleet. Led Zeppelin não existe mais, faz muito tempo. Mas o Greta Van Fleet ele serve para preencher um pouco dessa lacuna, sabe, para mim, de falar assim, porra, é como se fosse uma continuidade do Led Zeppelin, então como se fosse um disco novo do Led Zeppelin, para mim tá ótimo, tá tudo certo. Talvez os artistas não gostem muito disso, dessa comparação, né? Queremos ser originais, mas não é um som original. E tá tudo bem também, tá tudo certo, né? Então é isso, cara, eu acabo tendo essa epifania em relação às bandas, em relação à música que eu consumo. Eu acabo indo procurar coisas muito undergrounds, então amigos meus que conhecem meu gosto musical,
muito bem, eles acabam dando dicas pra mim de artistas, de bandas, de estilos musicais tão absurdos que vocês falam assim, cara, isso aqui é muito esquisito, o Eric vai curtir, sabe? Ou então, isso aqui é muito fora da curva, o Eric vai curtir. Por exemplo, Baby Metal, né, que agora tá famoso pra caralho, mas a primeira vez que eu ouvi esse negócio, quase ninguém conhecia, eu achei muito divertido, eu falei, cara, isso é muito legal, né? Mas ainda tem o pezão lá no metal, né? Mas então tem uma banda chamada, por exemplo, Dengue Fever. Dengue Fever é uma banda que toca um rock bem setentista, bem psicodélico, e eles cantam em Khmer, que é a língua que se fala no Vietnã. E tem toda uma influência da cultura vietnamita, tem um tesão. Aquela banda The Who, e não estou falando da banda do Pete Townsend, lá dos anos 60, 70, estou falando da banda da Mongólia, que mistura a cultura da Mongólia com heavy metal e tal. Mas até aqui eu falei de bandas que misturam rock com alguma coisa. Mas, entendeu? Só que tem muitas coisas que eu escuto, por exemplo, não tem nada a ver com metal, não tem nada a ver com rock, tem muita música étnica que eu escuto muita música africana de regiões específicas da África, muita música oriental de regiões específicas do Oriente, que são músicas tradicionais. Eu acho legal mergulhar nessas coisas, da mesma forma que eu escuto estilos mais recentes de música, que eu nem conheço o nome do estilo direito, porque surgiu tanta coisa nova, entendeu? Principalmente nestas áreas cinzas entre o trap, o rap, a música pop, as misturas que esse pessoal acaba trazendo. Eu gosto muito de ouvir essas coisas. Então eu queria saber de vocês, qual é a relação que vocês têm com a música? Vocês acham que tem poucas novidades para vocês ouvirem hoje em dia, na atual conjuntura? Eu não estou dizendo que não existem novidades. Eu estou falando sobre a relação que vocês têm com o ouvir músicas novas, conhecer coisas novas ou continuar ouvindo as velhas. Eu não sou um cara saudosista. Eu não gosto da ideia de você ficar preso apenas a um estilo musical, ou então aqueles metaleiros chato, não, porque tal coisa não é metal. Cara, eu tenho uma vergonha alheia quando eu vejo um sujeito da minha idade dando esses piti na internet, porque tal banda que isso não é metal de verdade. Desde a época do New Metal, velho, New Metal já é velho, New Metal não tem nada de new, sabe, quando surgiram bandas tipo Korn, tipo Limp Bizkit, né, que os metaleiros torciam o nariz, esses caras estão misturando rap, porque New Metal não é metal, sempre foi, cara, sabe, e hoje em dia eu vejo a mesma coisa meio que se repetir. Você vê uns metaleiros torcendo o nariz, ou então falando mal de artistas que têm um visual muito rocker, né, um visual muito metal, mas fazem rap, fazem trap. Sei lá, você pega o Post Malone, por exemplo, se você vê uma foto do Post Malone com a guitarra na mão, você diz que ele tem uma banda de grunge, daí você vai escutar o som dele, o som é outro. Mas ele tem uma formação que vem do grunge, que vem do rock, que vem do metal, né? O artista de hoje em dia, ele é muito mais plural, né? Ele é um cara que ele não tá preso a um estilo apenas. De repente o cara faz um estilo específico, que foi o que alçou ele ao estrelato, mas ele gosta mesmo de outras coisas, mas também gosta do que produz. Post Malone acho que é um ótimo exemplo disso. Ele é um cara que ele vem do metal, ele é um cara que ele vem do rock, mas o som dele é um trapzinho felizinho, cara. É um rapzinho mais atmosférico e tal. Você pega um cara que já não é tão novo, mas que também serve de exemplo, que é o Skrillex, que ele tinha uma banda de emo-core ou de metalcore, alguma coisa assim, depois acabou indo pro eletrônico. E eu duvido que ele tenha deixado de gostar do que ele gostava antes só porque ele acabou fazendo sucesso num outro estilo. Então é mais ou menos por aí. Enfim, gente, isso aqui foi só um pensamento que eu quis compartilhar com vocês sobre música. O que vocês pensam disso? Qual é a relação de vocês com a música? Enfim, é isso, minha galera. Um abração pra vocês, um beijo, muito axé e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou!